Graças a Paz, sou o pastor Eric de Deus, sou pastor da Igreja Congregacional. E hoje a minha palavra não é para você que é ovelha. Minha palavra hoje ela é totalmente destinada aos pastores. Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim, palavras do Senhor Jesus. Também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não estava querendo dizer de que a igreja não sofreria resistências exteriores, de que a igreja não passaria por lutas, de que muitos não tentariam se infiltrar ou talvez deter o avanço do cristianismo. O que Jesus disse é que eles não prevaleceriam contra a igreja. A igreja sairia vitoriosa. Quem me conhece sabe muito bem a minha posição ou a minha postura teológica. As pessoas que convivem comigo conhecem o meu estilo, a minha linha de pensamento, bem como as minhas referências que eu mais prezo no que diz respeito à pregação do Evangelho. Não é qualquer tipo de mensagem que me alimenta. Não é qualquer tipo de mensagem que eu fico apaixonado. Não é qualquer tipo de mensagem que consegue me fazer sair desse plano e entender que realmente eu preciso mudar, eu preciso de um arrependimento, eu preciso de um avivamento. Enfim, não é qualquer tipo de mensagem. Muito menos a entonação do tipo de voz que alguns pregadores usam para tentar chamar mais atenção ou destacar algo numa mensagem. Eu cresci ouvindo grandes pregadores, como as cruzadas realizadas em vários lugares desse mundo, inclusive aqui no Rio de Janeiro, de Billy Graham, um grande evangelista internacional. Eu cresci ouvindo e inspirado em Caio Fábio, em Nilson do Amaral Faninho, em Darcy do Zilek, em Jimmy Swaggart, pregadores que na época tinham grande comprometimento com a palavra, eram referências no que dizia respeito a mensagens dentro do campo cristão protestante no Brasil e no mundo. E eu não quero aqui pôr em descrédito a história e o muito que todos eles certamente contribuíram para o reino de Deus, mesmo aqueles que, por uma lástima ou um deslize, chegaram a cair. Não vou colocar em descrédito simplesmente pelo fato deles terem caído, porque muitos deles se arrependeram, mas eles tiveram uma história, eles tinham um conteúdo a apresentar, né? Se você comparar hoje a qualidade de mensagem pregadas da década de 70 e 80 com o tipo de sermão apresentado em algumas igrejas nos dias de hoje, isso dá nojo. Quando eu olho alguns programas de televisão, eu fico abismado como o povo de Deus se deixa iludir com pregadores fajutos, pregadores mentirosos, pregadores que não têm pudor, que enganam descaradamente as pessoas, prometendo-lhes coisas que Deus nunca prometeu. Ainda hoje eu fiquei de boca aberta e comentava com a minha esposa e meu filho, sem citar nomes, uma grande referência nacional, dizendo aos fiéis para que semeassem tipo assim, a pessoa que vive de aluguel, semeasse um aluguel
e que ela teria sua casa própria. Isso é uma mensagem mentirosa. Eu sou totalmente contra essas mentiras que têm sido ensinadas por alguns lobos transformados de pastores nos dias de hoje. Eu sou um pastor de confissão calvinista reformado. E por aí você já vê que não é qualquer tipo de ensinamento ou mensagem que consegue, de fato, de verdade, me atingir. Sou totalmente contra a teologia pregada pelas igrejas neopentecostais. Não vejo base bíblica para aceitação de conceitos como novas unções, como pregação da maldição hereditária, como vendas de objetos sagrados, prometendo bênção para aqueles que comprar desses objetos, pela valorização de Israel como estando no mesmo patamar da igreja, ou fazendo com que a igreja se transforme numa referência de Israel. Nós não temos nada com Israel. E o que mais me choca nisso tudo é de que algumas infantilidades neopentecostais começaram a adentrar dentro do congregacionalismo, que é a denominação a qual eu faço parte. Eu já tive o desprazer de estar numa igreja de confissão congregacional e no momento do culto alguém tocar o chofar com a ideia de se chamar o Espírito Santo. Meu Deus, o que é isso? O Espírito Santo habita dentro de mim. Eu já tive desprazer de estar em igreja, um culto abençoado, uma oração abençoada, até um período de oração, e quando acaba o período de oração, alguém vai queimar pedido de oração dentro de igreja. Que tipo de mensagem porca alguns pastores estão querendo passar para as suas ovelhas? Eu já vi tocarem dentro do congregacionalismo apito daquele que os árbitros de futebol usam no campo. E depois de tocar, a pessoa em questão estava falando: quando você tocar esse apito, você nunca mais vai ficar enfermo. Isso é uma mentira, é uma mensagem podre. Nós precisamos estar atentos, pastores, para não deixar que essa podridão adentre dentro do nosso campo. O mesmo seminário que eu fiz, muitos de vocês fizeram. E lá nós aprendemos de que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Nós temos livre acesso diante de Deus. Não precisamos de uma coisinha, de outra coisinha. A igreja congregacional, ela não precisa de talismã. Nós somos livres. Seremos culpados em prostituir o evangelho que estamos pregando e oferecermos as nossas ovelhas, as pessoas que Deus colocou sob nossa responsabilidade, essa palha seca que muitos têm ensinado nas igrejas. Ovelha precisa de pasto verdejante. E se você, pastor, não entregar isso à ovelha, você dará conta. As igrejas de confissão reformada não precisam de talismãs. Nós somos detentores aí do evangelho que vem desde a reforma. Somente as escrituras, isso nos basta. Não precisamos de vender chave, tijolinho, nada dessa baboseira. Isso são coisas heréticas. O evangelho da cruz, esse nos basta. O evangelho da cruz nos basta. É uma palavra que eu trago a todos os pastores, em especial aos pastores congregacionais, assim como eu, que nós somos responsáveis em levar as ovelhas onde tem pasto verdejante, não onde tem palha seca.
Nós somos responsáveis em levar as ovelhas onde tem águas de refrigério, não onde tem lodo e imundícia. Nem tudo o que se tem pregado aí fora faz parte do Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus dê serenidade e entendimento a nós, pastores, para que o Evangelho que nós temos apresentado em nossas igrejas possa de fato, de verdade, alimentar as ovelhas, possa de fato, de verdade, trazer esclarecimento, possa de alguma maneira contribuir para que a ovelha, ao sair daquele culto, saia com a sensação de que está alimentada e de que houve novamente alguma coisa da parte de Deus acontecendo na vida dela através daquilo que você, de bom grado, pastor, preparou durante a semana. Não podemos deixar que o Evangelho que nós pregamos entre em descrédito, entre em declínio por aquilo que sai de nossos lábios. Cuidado, para que você não seja um daqueles que, como tantos outros da mídia, estão prostituindo o Evangelho de Cristo. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus te abençoe.